Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com mais uma conversa, dessa vez uma conversa diferente. Eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa que não é meu aluno, mas que viu um vídeo meu no YouTube e teve uma transformação na vida. E eu fiquei muito impressionado. E eu convidei ele para contar para as pessoas. Nossa, eu gostaria de contar como é que tem sido essa transformação. Ele falou, lógica, muito generosamente ele aceitou e eu estou muito feliz. Então, Luigi, que bom que estás aqui e se apresente para as pessoas. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aí que irão assistir o vídeo. Vamos lá. Primeiro, eu sou muito grato pelo convite que tu me fez. Foi muito bom. Acho que partilhar isso, quantas outras pessoas você deve ter ajudado. Meu nome é Luigi Pulsoni, eu tenho 30 anos, só que eu moro no estado do Mato Grosso do Sul. Sou de São Paulo, capital, e estou morando em Campo Grande. Há cerca de 30 dias atrás aconteceu um rompimento do meu último relacionamento e eu comecei a procurar na internet algumas coisas porque eu comecei a ter alguns insights que não estavam certos, né? Nos longos últimos 7 anos, eu tive 3 relacionamentos que eles acabaram sendo da mesma forma. O início muito bom, todo mundo apaixonado, eu conseguia conquistar a pessoa de uma forma enorme, mandava flores e tudo isso que ia acontecendo. Só que no meio do caminho aconteceu alguns problemas e eu começava a ter uma dificuldade de lidar com isso e eu comecei a entender que era por causa dos meus problemas internos que eu vim descobrir com o seu vídeo. Eu fui procurar o seu vídeo por causa do término de um relacionamento e acabei descobrindo muita coisa por trás do que tinha atrás desse término, né? Das minhas reações que eu tinha com essas pessoas. Que, Uh, que ótimo. Então, só para antes da gente chegar aí, que é a parte maravilhosa, mas tu teve 3 relacionamentos diferentes, com pessoas diferentes, completamente diferentes, mas algumas coisas se repetiam. Foi isso que tu percebeu? Sim, cara, eu posso falar, é meio até, fica uma forma meio esquisita, mas parecia um replay, na realidade. Foi muito idêntico, muito idêntico. A forma que ele decorreu, do decorrer desses relacionamentos. E até porque eram 3 pessoas de educação familiar diferentes, de mundos diferentes, estados diferentes, e eu comecei a identificar que tinha algum problema com isso, mas eu não sabia qual o problema, né? E eu comecei a olhar, eu fui procurar a parte de psicologia holística, né? Entre outras coisas, até que eu cheguei no teu vídeo, né? Aquelas buscas que nós fazemos no YouTube, eu cheguei no teu vídeo e aí eu fui entendendo o que estava acontecendo por trás disso. É, a, as minhas faltas eu sobrecarregava as pessoas com as minhas faltas, né? Era uma coisa muito ruim, ficava sufocante, um ciúmes doentio, uma carência que ninguém nunca ia conseguir ter, me dar essa carência, né? Me cobrir esse sentimento. E eu exigia muito das pessoas, tanto é que eu escutei algumas frases repetidas, isso até, nos meus últimos relacionamentos, que eu pedia demais, eu exigia demais, eu exigia da pessoa demais, e elas não falavam para mim, eu não sei se eu consigo te dar isso, eu não sei se eu consigo te dar o que você precisa. E eu ficava inconformado, porque eu falava que eu só queria atenção, a única coisa que eu queria era atenção. E fazia drama e tal, e se pelo drama não fosse, aí acaba acontecendo uma briga, uma discussão. E eu vim entender que essa minha falta eram coisas ligadas à infância. Quando você faz uma pergunta muito interessante no teu vídeo, que é assim, você sente, quando você fala bem do apego mesmo, você sente esse medo de perder ou essa parte de ser trocado, isso você sente desde o término do seu relacionamento ou você sempre sentiu isso? A sua insegurança, você sentiu isso agora ou você sempre sentiu? E eu comecei a entender que eu sempre senti isso. Na realidade, Pablo, foi uma descoberta tão grande que eu tirei uma casca da minha vida de 15 anos. Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva no meu trabalho. Eu era uma pessoa que todo mundo achava que eu era o cara mais forte do mundo, peito de aço, aquela brincadeira, sabe, aquela costas largas que, que pode apanhar. E só que assim, eu sempre tive muitos resultados muito bons no meu trabalho. Isso não vou mentir.
Isso me ajudou muito na minha vida profissional. Mas a minha vida pessoal era infeliz. E eu falo porque as pessoas não cobriam a minha carência nunca. E sempre acontecia a mesma coisa. Sempre acontecia a mesma coisa. Nossa, que E, incrível. E aí, tu viu algo na tua infância. Não precisa ser tão claro, mas o que que tu viu que fez sentido na tua infância ali? cara, assim, não existe família perfeita, né? E como nenhuma família perfeita, eu tive alguns problemas com a minha mãe na infância, né? E esses problemas, eles ficaram guardados dentro de mim, né? Tanto que após eu fazer seu vídeo, após eu ter ver o seu vídeo, eu fui fazer um trabalho de hipnose, né? E teve uma frase bem complexa que aconteceu e eu falei ao contrário dessa frase para essa criança, porque eu comecei a mentalizar, comecei a entrar nessa parte quase no estado de flow, né? E para conseguir alcançar isso e foi muito engraçado, não é engraçado, mas foi uma coisa tão divina assim, porque eu eu senti um calor tão grande porque eu catei essa criança, abracei ela e falei assim, não é isso, é ao contrário do que foi dito para ti. E aquela visualização, aquela áurea negra que estava acontecendo, estava em volta da criança, começou a ficar amarela, começou a ficar viva, e a criança começou a ficar mais confortável. E isso foi incrível, porque eu pude, depois que eu fiz isso, eu consegui, eu estou iniciando um relacionamento de verdade com a minha mãe, onde que eu consigo falar eu te amo para ela sem rancor, sem mágoa. E eu falo hoje isso todo dia para ela. Ela sempre fala, eu amo você, filho. Hoje eu falo, também te amo, mãe. Mando um monte de emoji e essas coisas todas. E então, assim, hoje eu estou tendo um relacionamento com a minha mãe muito importante. Eu entendi que as pessoas que passaram por mim, amigos, que eu também tive essa carência, porque quando você fala de relacionamento, não é só um relacionamento amoroso, são os relacionamentos pessoais que você tem. Então, eu já perdi amigos por causa de ciúmes excessivos. Cara, foi muito grande, foi uma mudança, assim, de tamanho que eu não consigo explicar para ti, assim, e eu comecei a tirar esse rancor dentro de mim. Tanto é que todos os meus relacionamentos, eu tinha uma forma de escape, que é o quê? Eu bloqueia, fazia tudo aquilo que seguia o figurino, sabe? Bloquear a pessoa, não enxergar mais ela, esquecer dela, e aí ter um ciúmes excessivo em cima da pessoa, não ter uma aceitação porque ela não está mais contigo, né? É aquele apego, a parte do apego, né? E incrivelmente, após tudo que aconteceu, hoje eu consigo ter um bom relacionamento com essa minha ex, né? Nós conversamos, eu não tenho raiva, eu não agrido ela com palavras, eu não fico, porque seria o momento disso, né? Do ciúmes possessivo, da agressividade fluir, porque eu não estou mais na vida dela e pode aparecer outra pessoa. E pelo contrário, eu consegui me livrar desses apegos. E hoje eu sei que eu gosto dela, mas sem os apegos. Então, assim, por mais que tenha um término, eu consigo ser feliz mesmo com ela distante. Não tem aquela ideia do ela não está comigo, então eu não consigo ser feliz. Não, pelo contrário. Eu estou mudando meus hábitos, eu estou criando hábitos novos. Eu comecei a criar hábitos como acordar 5 horas da manhã. Acho que acredito que tu já deve ter escutado esse tipo de hábito. Eu estou fazendo isso, comecei a acordar 5 horas da manhã, agradeço por tudo que tem acontecido na minha vida, e eu vou mentalizando isso todo dia, todo dia, todo dia. E tudo isso veio através do teu vídeo, cara. É impressionante, mas veio. Eu tô arrepiado inteiro. É difícil eu ficar arrepiado, mas eu tô. Cara, nossa, eu tenho algumas perguntas Uhum. só para reforçar aquilo que tu falou, porque é maravilhoso, não tem o que explicar aqui. E o que eu ia te perguntar como é que tu sente a diferença? Eu tô até aqui meio lacrimejando. A diferença de viver um término com apego e sem apego. Qual que é a diferença que tu percebe? Cara, com apego você sofre demais. Eu tava sofrendo, eu não vou mentir. Até eu conseguir enxergar teu vídeo, eu sofria, eu sofria. Teve um sábado aqui que foi uma data especial, enfim, foi um negócio que aconteceu. E eu chorava que nem criança, tanto é que minha irmã chegou, me abraçou, me deu colo, e eu chorava que nem criança, desespero, aquela
não quero viver, sabe? Aquela tristeza que você não consegue parar de pensar na pessoa. E assim, tem a autossabotagem. Então, tem horas que ainda parece que vem alguns pontos. E aí, o que eu faço é o quê? Eu volto a fazer a meditação, eu volto a fazer a hipnose e começo a identificar o porquê que está acontecendo isso, aonde, o que eu deixei escapar. Mas hoje, eu consigo entender que, assim, eu gosto de uma pessoa, mas eu quero ver ela bem. E ela está bem lá, se ela estiver bem, tudo bem. Não tem mais aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor, aquele desespero, né? Tanto é que esse meu último relacionamento foi a primeira pessoa que hoje eu convivo até hoje, converso até hoje. Tenho conversas normais, tenho conversas como amigo, como colega, dou risada, enfim. E é muito diferente, porque você não tem aquela raiva dentro de você não tem aquele sentimento ruim dentro de você. E isso faz a diferença total, Pablo, não posso negar. Que coisa maravilhosa. Caramba. E as pessoas me perguntam muito, as pessoas elas falam, nossa, como é que é esse negócio de hipnose? Como assim fazer hipnose sozinho? Como é que é isso? E eu não te ensinei isso. Como é que foi? Tu já sabia isso? E tu fez sozinho? Como é que foi essa experiência? Cara, foi muito engraçado, porque quando eu comecei a assistir teu vídeo, na hora começou a dar os insights da minha infância. Foi muito assim, muitas vezes eu tinha que parar e voltar a olhar o seu vídeo, porque minha mente já estava no insight, já estava pensando, olha, o que está acontecendo? Aí eu vim para a varanda, porque nesse dia, se eu não me engano, foi um sábado ainda. Eu vim para a varanda, tava um sol enorme, Campo Grande já não faz calor, né? Então assim, tá um sol muito quente. E eu sou do litoral, eu sou nascido no litoral. Então eu fui, coloquei uma música de meditação, com som de praia, de mar, porque é uma coisa que eu gosto, né? Me tranquiliza. E aí eu comecei a buscar no meu subconsciente, eu comecei a buscar nas minhas memórias as coisas que tinham acontecido e que me fazia ter um asco muito grande sobre quando eu pensava nisso, né? Me davam aquele frio na barriga, aquele nó no estômago. E isso foi que você deu um exemplo da criança, né? De abraçar a criança, de dar o apego à criança. E eu fui fazendo cada vez mais, até que eu consegui mentalizar a criança, eu consegui ver aquela criança com uma aura negra, e aí eu abracei ela, disse as palavras, continuei dizendo as palavras para ela, e aí que veio aquele negócio que parecia uma aura amarela, um calor, um transe assim muito grande, e eu não sei se eu fiz certo, se eu errado, não sei, eu não posso nem te afirmar isso, mas eu fiz, foi de coração, e me ajudou muito. Pelo teu resultado deu muito certo. E tu me contou que tu tivesse vários resultados na vida, além dos relacionamentos. Como é que foi isso? Cara, foi impressionante, porque eu consegui, eu tentei um empreendimento aqui em Campo Grande, como consultor, né, na área de gestão, vendas, enfim, no mercado que eu trabalho, na área comercial, e acabei falindo, não consegui dar continuidade, iniciei um outro projeto paralelo, também não dei continuidade por outras coisas que aconteceram, né, não consegui engatar nenhum dos dois, estava numa uma fase bem complexa, e começou a fluir as coisas, tanto é que o aparece a, na verdade nesse meio tempo eu estava fazendo um processo seletivo para uma grande mídia aqui de Campo Grande e para um cargo gerencial, só que nisso parece que sabe quando empaca, o gestor sumiu, que era a pessoa responsável pelo processo. Enfim, e foi incrível que, tipo, no final de semana eu fiz isso, na segunda-feira eu recebi um e-mail que eu tinha uma reunião na próxima semana e as coisas começaram a fluir. E hoje eu sou gerente de marketing dessa mídia aqui em Campo Grande, marketing digital. E começou a fluir as coisas. Eu comecei a criar relacionamento com amigos, eu consegui criar novos amigos nesse pouco tempo, eu estou criando novos amigos, eu estou criando uma vida, porque o que eu fazia era deixar de viver a minha vida para viver uma vida do outro. Eu virava um carrapato na pessoa, eu sugava a pessoa, né? Eu não dava espaço, e com isso vinha todas aquelas outras coisas, que era ciúmes, as brigas, o sufocamento, né?
Tanto é que aí parecia, como eu estava falando da casca, né? A casca de 15 anos, eu quebrei aquela casca, então eu me tornava uma pessoa muito arrogante, todo mundo sempre me achou muito arrogante, muito antipático, e hoje está mudando isso, hoje eu consigo criar rapport com as pessoas de uma forma mais fácil, mais natural, eu estou conseguindo criar amigos, um nicho de amigos aqui em Campo Grande, uma coisa que eu não consegui fazer, então as coisas estão fluindo, sim, estão indo. É incrível, porque tu faz exatamente o caminho, né? De começa a buscar ajuda por causa de um término, aí descobre algo na infância e aí toda a vida muda. Aí o relacionamento com a família muda, a tua autoestima muda, o teu trabalho muda, a tua relação amorosa muda, tu começa a atrair outras coisas. Cara, demais, demais. Assim, foi uma grande mudança para mim, cara, não vou mentir. Quando você me fez o convite, na hora eu fiquei, nossa, eu vou aparecer no YouTube, muita gente vai me ver, mas eu acho que as pessoas precisam ouvir isso, porque eu não vou mentir que eu muitas vezes era receoso, né, com essa parte de hipnose ou psicoterapia, enfim, não preciso disso, não preciso. Só que eu acho que eu relutei tanto que eu poderia ter resolvido tantos problemas antes se eu tivesse feito isso, mas acabou acontecendo isso, cara. E foi através desses ensinamentos de 45 minutos que eu parei, prestei atenção, escutei a ti, entendi o que você estava falando, porque também uma coisa que eu preciso falar, que você tem uma forma muito simples de se falar, você consegue trazer para a realidade das pessoas. Isso é muito importante, porque não adianta você falar diversos termos técnicos que eu vou ficar XPTO, é que nem eu não vou entender o que você está falando, e você consegue trazer isso para a realidade das pessoas, com exemplos reais, e isso ajuda muito. Foi muito bom, muito, muito bom. Tanto é que eu falei, poxa, cara, por que que eu tive uma palestra nessa semana? Na semana que eu fiz, eu fiz uma palestra na quarta, se eu não me engano. E aí tudo aconteceu a partir do sábado. Eu falei, cara, por que não aconteceu antes? Porque eu acho que eu ia arrebentar na palestra, né? Porque eu também palestro, enfim, sobre o tema da minha área. E eu falei, cara, eu ia arrebentar se eu tivesse feito isso antes, porque eu teria tirado todo esse peso das minhas costas, todo esse rancor. Tanto é que eu brinco com um amigo meu que eu aprendi, o bichinho do perdão me picou, né? Hoje eu peço perdão às pessoas. Eu criei, eu não sei se existe essa lei, mas eu criei na minha cabeça, né? Os 3 perdões: se perdoe, perdoe as pessoas e peço perdão. Que a vida fica mais tranquila, a sua alma fica mais leve e a vida com certeza vai ficar cada vez mais fácil. Caramba, eu tô chorando. Nossa, Luigi, demais, demais. Olha, eu nem tenho palavras. Eu até me perdi, que eu ia te dizer alguma coisa, me perdi. E não, eu já lembrei. Eu quero te reconhecer, porque esse resultado, ele aconteceu porque tu estava pronto, porque tu tem uma consciência expandida. E nem todo mundo chega até mim pronto. Tem muitas. Se você olhar os comentários daquele vídeo, é muito engraçado, porque eu recebo comentários do tipo, nossa, mudou minha vida, e tem comentários do tipo, nossa, só enrolou, não falou nada. É muito Uhum. interessante. Mas isso tudo depende da quanto a pessoa está pronta. E eu te reconheço pela tua prontidão. Parabéns. Parabéns. Obrigado, Eu, cara. eu só dei uma sementinha, mas tu era a terra fértil. Então, Eu acho parabéns, cara. que não ajudou bastante, porque eu sempre fui muito orgulhoso e o ego sempre gritou muito alto comigo, né? E eu tive que tirar, eu sempre fui muito egocentrista, eu sempre fui, sempre fui. Então eu tive que baixar o ego, colocar lá para debaixo do colchão, sabe? Tipo, baixa o balãozinho, colocar o orgulho de lado, em assumir que você está errado, em assumir que não colocar a culpa nas pessoas, não se martirizar, mas assumir seu erro, né? E isso veio tudo porque eu consegui pedir um perdão, eu consegui perdoar uma pessoa muito importante na minha vida, que é a minha mãe. E Só tu perdoa na hipnose ou ao vivo? Ou nos dois? não, eu perdoei na hipnose, como eu tinha dito, não foi nem eu cheguei mais com a criança, né? E que é o que eu me vejo, e foi uma coisa muito, um estalo muito grande.
E com a minha mãe foi sim, aí eu pedi, eu perdoei, eu mandei mensagens, conversamos depois, após isso. E tanto é que agora a gente tem um bom relacionamento. A gente E tá como, criando. e como seria tu só pedir o perdão pra ela sem ter feito a hipnose? Cara, ia ser a mesma coisa que eu estava acostumado a fazer, porque antigamente eu acho que por causa do ego, eu não admitia que as pessoas poderiam errar comigo. Eu não admitia que as pessoas pudessem me trocar. Eu não admitia que uma pessoa pudesse, por causa dessas coisas que aconteceram no passado, eu não admitia ser trocado por ninguém. Eu não admitia que outra pessoa pudesse tomar o meu lugar. Eu não admitia isso em tudo, tá, cara? No trabalho, na vida profissional, na vida pessoal com amigos. Eu acabei perdendo amigos por ter atitudes dessa forma. Então eu comecei a entender que é diferente. Você tem que, se eu não tivesse feito a hipnose, se eu não tivesse chego na criança, com certeza não seria de coração. Seriam palavras colocadas da boca para fora, que com certeza, se um dia ela partisse, eu ia ter um remorso enorme com isso. Nossa, que incrível, maravilhoso. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa para dizer para as pessoas? Qual a tua mensagem final? Eu estou emocionado aqui e eu só tenho a te agradecer, cara. Que isso. Eu quero primeiro te agradecer, cara. Continue fazendo esse trabalho que você está fazendo. Dá medo de falar e saber que isso vai ser público, mas ao mesmo tempo eu quero encorajar as pessoas. Eu quero que as pessoas se encorajem, que faça essas coisas, porque acredite nisso, porque o nosso subconsciente ele traz reações que a gente mesmo não conhece. A gente tem, todo mundo pode ser um trauma grande ou como pequeno, ele vai fazer a diferença na sua vida. Então assim, e cara, hoje eu aprendi que eu sempre tive uma mentalidade e eu gostaria que as pessoas fizessem isso também, que a gente acha que a felicidade está no topo da montanha, né? Eu sempre fui o primeiro no meu trabalho, eu sempre fui o melhor, eu sempre me dediquei mais, eu sempre fui o primeiro a chegar, o último a sair, enfim, sempre fiz muito isso, sempre entreguei muito resultado. Mas eu não era feliz, eu não sabia o que era ser feliz. E aí eu fiz uma escolha diferente após isso, tudo que aconteceu. Hoje eu não quero chegar no topo, eu quero ser feliz, eu quero aproveitar a nossa vida, porque quando você começa a ter esse choque de realidade de tudo que aconteceu, a gente sabe que a gente está ficando cada dia mais, um dia que se passa, um dia que se perde, se você não aproveitar o hoje e viver o futuro ou viver o passado. Então, assim, seja feliz. Aceite a realidade, primeira coisa, cara, aceite sempre a sua realidade e seja feliz, busque sua felicidade. Porque hoje eu consigo sim ser feliz, estou criando uma segurança dentro de mim, como sempre fui muito inseguro, e hoje eu estou me criando uma segurança muito grande dentro de mim. E aí tudo isso, gente, e agora falando pro pessoal que vai assistir isso, por causa desse cara aí que está do outro lado, que fez uma palestra sensacional de 45 minutos e que me ajudou muito, muito, mudou muito a minha vida, o meu pensamento, e as coisas estão fluindo, e as coisas estão acontecendo. Nossa, que demais. Então tá bom. Então é isso. Muito obrigado. E nem tem mais o que dizer, cara. E aí, obrigado a você. Tchau, tchau para todos aí. Até mais.